Eu tenho certeza que você conhece alguém ou você mesma vive nesse tipo de relação, que é simplesmente morar junto e se identificar como casados para os outros. É justamente sobre esse tema, sobre a união estável, que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que vocês deixem o like, ativem as notificações, porque isso vai ajudar muito no crescimento do canal e, consequentemente, a divulgação da informação desse vídeo para o maior número de pessoas possível. Eu falei o nome União Estável, um nome muito conhecido e muito dito ultimamente. Entretanto, a gente precisa entender de fato o que é uma união estável. Uma união estável nada mais é que a união de duas pessoas, pública, duradoura e estável, com o objetivo de constituir família. É o famoso morar junto. Como as pessoas mais antigas falavam, fulano é amaziado de ciclana, ciclana é amaziada de fulano. Então, basicamente, esse é o conceito de união estável. Mas basta apenas morar junto e se identificar como casados para ser considerada uma união estável, que é uma entidade familiar protegida pelo direito, que tem direitos a serem garantidos para quem vive nesse modelo familiar? Claro que não. Esse modelo familiar ele tem requisitos, características próprias que precisam estar presentes nessa relação de fato. E por que eu falo relação de fato? Porque diferente do casamento, a união estável não precisa de nenhum documento formal para existir. Simplesmente as pessoas acabam juntando suas vidas e construindo uma família a partir dali, sem a necessidade de uma certidão de casamento, que é um ato solene. Então é uma relação de fato, mas que mesmo assim exige requisitos para que haja proteção legal. E os requisitos são a estabilidade, a publicidade, a continuidade, a ausência de impedimento para casar e objetivo de constituir família, que sem dúvida é o principal requisito para se configurar uma união estável. Então, o que é estabilidade? Estabilidade nada mais é do que aquele casal que já tem um determinado período de tempo juntos e, portanto, já estão se conhecendo melhor. Então é um casal estável. Não estou dizendo que não é um casal que não é para ter briga, gente, mas é um casal que tem uma relação sólida, estável, pública. Pública, por que exige esse requisito da publicidade? Porque se não for uma relação pública, se for uma relação às escondidas, nós estamos falando não de uma união estável, e sim de um concubinato. E o que é o concubinato? É amante. É aquele tipo de relacionamento às escondidas que a sociedade desconhece e que, portanto, não tem nenhuma proteção legal do direito de família. Então a relação tem que ser pública a ponto de que as pessoas, a comunidade, a sociedade identifiquem aquelas pessoas como se elas fossem casadas. E eu não estou dizendo que para ser pública você precisa expor, por exemplo, cada momento de sua vida particular nas redes sociais, a não ser que você seja uma digital influencer. A continuidade diz respeito ao quê? Diz respeito de que é um relacionamento que não tem quebra, não tem muitos términos. Pode ter crises, mas não ficam longos períodos de afastamento. Então, é uma relação contínua. O impedimento para casar, ou seja, não ter nenhum impedimento para casar, significa o quê? Que se trata de pessoas livres para casar. E o que são pessoas livres para casar? Em primeiro lugar, pessoas capazes pelos seus atos na vida civil. Em segundo lugar, por exemplo, que a pessoa não esteja em matrimônio, casada formalmente. Mas, nesse exemplo que eu dei, tem uma ressalva que nós vamos falar mais adiante. E o objetivo de constituir família. E lembrando bem, ninguém aqui está dizendo que é para você morar debaixo do mesmo teto, nem ter filhos para constituir família. Até porque esses dois aspectos deixaram de ser imprescindíveis para o reconhecimento de uma união estável. O que eu estou falando é que você tenha lealdade com o seu parceiro, que você tenha cumplicidade, que você tenha um projeto de vida em comum com o seu parceiro a ponto de formar uma unidade familiar. Mútua ajuda, lealdade, cumplicidade, isso configura o objetivo de constituir família, que é algo muito pessoal, muito íntimo de quem vive nesse modelo de união estável e que é o principal requisito para que seja reconhecida essa unidade familiar.
Como eu falei anteriormente, no fato de que a pessoa não deve ser impedida para casar, há a possibilidade de que a pessoa seja casada formalmente, mas esteja separada de fato. E Felipe, o que é separação de fato? Separação de fato nada mais é do que aquela pessoa que simplesmente saiu de casa, não tem mais relação conjugal com a sua esposa ou o seu marido e por conta disso, por haver uma separação de fato, ela está livre para constituir uma união estável, totalmente lícita com direitos garantidos, porque a separação de fato ela é prevista pela lei como um dos motivos para dois motivos, para constituir união estável e inclusive para afastar o cônjuge separado de fato do recebimento de uma possível herança. Então é possível a pessoa não estar divorciada formalmente, mas estar separada de fato e constituir uma união estável, desde que todos os requisitos estejam presentes. E aí nós vamos falar o seguinte: quais são os principais efeitos jurídicos da união estável, que também são os objetivos que você tem quando você quer reconhecer uma união estável. E esses principais efeitos ou objetivos são partilha de bens, herança e pensão por morte. E eu vou explicar cada um desses efeitos ou objetivos. Quando a gente está falando de partilha de bens, a gente está falando da seguinte situação: o casal vivia em união estável, mas terminou e um dos companheiros, geralmente o homem, diz que a sua companheira não tem direito a nada, nem um centavo. E aí simplesmente o que a pessoa deve fazer? Procurar reconhecer essa união na justiça e pedir metade do patrimônio adquirido na constância da união estável. Sim, porque quando não tem um contrato escrito, o regime de bens da união estável é o da comunhão parcial de bens, ou seja, todos os bens adquiridos onerosamente na constância da união vão pertencer ao casal de forma igualitária. E como é o regime legal, pouco importa se o companheiro que está exigindo a metade desse patrimônio investiu monetariamente na aquisição ou não. O esforço comum, nesse caso, ele é presumido. O segundo objetivo, o segundo efeito jurídico, justamente está na herança. Sim, porque o companheiro, quando ele é reconhecido como companheiro de uma união estável, ele é tão herdeiro quanto aquele que é casado. Ocorre que é o seguinte, que geralmente o companheiro falece e a família do falecido tenta, de alguma maneira, barrar o direito de receber a herança que esse companheiro sobrevivente tem. Então ele tem que entrar na justiça para quê? Para provar sua condição de companheiro e receber a parte que tem na herança. O terceiro efeito jurídico possibilita o companheiro sobrevivente a receber pensão por morte. Então, como nós temos aí um INSS assoberbado de pedidos de pensão por morte decorrente de uma união estável, é interessante que seja comprovada a união estável para justamente esse companheiro ou companheira sobrevivente receber a pensão por morte. Uma observação muito importante é que, embora na lei diga que a união estável é a união de homem e mulher, hoje não se aplica mais, porque é a união de duas pessoas. Então a união homoafetiva também é preservada e privilegiada por todos esses direitos que a união estável proporciona para aqueles que vivem nessa condição familiar. Tudo bem? São os mesmos direitos. E agora nós vamos falar de uma situação bastante curiosa. A união estável, como eu já havia dito, ela não depende de nenhum documento formal para a sua existência, basta a sua formação na realidade, nos fatos. Entretanto, nada impede que os companheiros eles vão até um cartório de tabelionato de notas e celebrem uma escritura pública de união estável. Entretanto, essa escritura pública ela não é uma prova absoluta, ela é um indício de prova de que de fato existia uma união estável. Agora, por que é um indício de prova? Porque para ter a união estável não basta simplesmente você ir até o cartório e declarar essa união. Ela tem que ter todos os requisitos que nós falamos durante esse vídeo. E se um herdeiro, por exemplo, tiver interesse em desqualificar essa união estável, ele pode tentar anular isso judicialmente. E na falta de qualquer requisito da união estável, nós não estamos mais falando de união estável e, portanto, essa certidão, essa escritura pública de união estável
pode acabar caindo por terra, porque ela está apenas declarando algo, mas se não corresponder à realidade, ou seja, se não tiver realmente todos os requisitos da união estável, ela pode ser contestada e pode ser invalidada. Bom, esse foi o vídeo de hoje, falando dos principais pontos sobre a união estável, que é um modelo familiar muito comum no nosso país e que, portanto, merece sim destaque para que vocês saibam dos seus direitos, para que vocês tenham noção do que é uma união estável, de como deve proceder em determinadas situações. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os principais pontos da ação de reconhecimento de união estável. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, comentem, compartilhem e até a próxima.